tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando e estejam ótimos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre concordância nominal. É um conteúdo novo e eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Esse conteúdo encontra-se no capítulo 3 do nosso livro, lá na página 100. Muito bem. Bom, primeiramente, eu preciso que vocês compreendam que a concordância nominal está ligada a nomes. E que nomes são esses? São as classes de palavras. O substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo e também o numeral. Então, turma, na concordância nominal, há um acordo entre o substantivo com os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos. Então, como eu já disse, na concordância nominal há um acordo entre o substantivo com os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos. E aí, turma, é nesse exato momento em que nós percebemos se há uma variação de gênero e número. O que seria a variação de gênero? A variação de gênero, ela está relacionada ao feminino e ao masculino. Ok? Então, na concordância nominal, vamos recapitular. Na concordância nominal, nós temos o substantivo que faz um acordo com os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos. É a partir do substantivo que nós determinamos os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos. Ok? Nessa concordância nominal, nós temos uma variação. Então, nós temos de prestar bastante atenção ao substantivo. Porque se ele variar em gênero, feminino ou masculino, o artigo, o numeral, os pronomes, os adjetivos devem concordar com ele. Então, ele vai variar em gênero e em número. E número, turma, eu digo se está no singular ou no plural. Ok? Ok? Então, vamos lá. Concordância nominal. Devo prestar atenção no substantivo, no gênero que ele indica e no número que ele indica. É o substantivo que vai determinar se o artigo, o numeral, os pronomes e os adjetivos ficarão no feminino ou no masculino, no singular ou no plural. Muito bem, quarto ano. Agora eu vou colocar um exemplo aqui no quadro e que se encontra no roteiro que vocês devem copiar no caderno. Lembrando que esse conteúdo de concordância nominal encontra-se na página 99. Nas páginas 100, 101, 102 também há, porém são exercícios. Na página 99 nós temos uma explicação conceitual, ok?
E aí vocês vão me perguntar, professora, o estudo da concordância nominal, ele é basicamente isso? Sim, ele não se limita ao que eu estou ensinando a vocês no dia de hoje, ou seja, não para por aqui. Nós temos diversas situações em que nós precisamos saber sobre a concordância nominal. Só que, para nós avançarmos, nós precisamos saber o básico. E o básico é o quê? Que o substantivo ele faz um acordo entre os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos, tá bem? Então, eu vou colocar aqui o exemplo que está no roteiro, que vocês devem copiar toda a explicação no caderno para ter como registro e também uma forma de estudar. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Primeiramente, eu disse a vocês que na concordância nominal há um acordo entre o substantivo e algumas classes gramaticais. Então, primeiramente, o que eu devo identificar na frase é o substantivo. Nessa frase aqui, o substantivo é a palavra brinquedos. Então, ó. A palavra brinquedos é um substantivo. É ela que vai determinar a variação de gênero, de número, ok? E o que está relacionado a esse substantivo? Vamos ver? Quando nós prestamos atenção aqui, ó, são os brinquedos. Então, os refere-se a brinquedos. E os trata-se de um artigo. Por que esse artigo está no plural? Porque o substantivo também está no plural. Então, ele variou em número, que pode ser singular ou plural. Nossos brinquedos também faz referência ao substantivo brinquedos. E nossos é um pronome possessivo que indica posse. A palavra dois também se refere à palavra brinquedos. E dois trata-se de um numeral. Muito bem. E a palavra preferidos é uma característica dos brinquedos. Então, preferidos é um adjetivo. Muito bem. Então, esses nomes, artigo, pronome, numeral, substantivo e adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo referem-se ao substantivo. Ou seja, é o substantivo que determina se o adjetivo, o pronome, o numeral ou o artigo variarão em gênero ou em número. Nesse caso aqui, a palavra brinquedos, ela não varia em gênero, porque não existe a palavra brinquedos no feminino, certo? Ela só consta no masculino. Sendo assim, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo concordarão com a palavra brinquedos. Se a palavra brinquedos está no masculino, esses determinantes também constarão no masculino. Se a palavra brinquedos variou em número, ou seja, ele está no plural, essa palavra está no plural, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo também estarão no plural. Deu para entender? Agora, se eu pedisse a vocês que reescrevessem essa frase, porém variando o substantivo brinquedos, que está no plural, no singular, como ficaria? Vamos reescrever? Vamos lá. Ficaria o nosso. Dois não poderia entrar porque
indica pluralidade. O nosso brinquedo preferido está quebrado. O nosso brinquedo preferido está quebrado. Então, vamos mais uma vez. Qual é o substantivo? Qual é o substantivo? A palavra brinquedo. Muito bem. Que palavras se referem à palavra brinquedo, que determinam esse brinquedo? O, que é o artigo. O nosso, que é o pronome. E preferido, que é o adjetivo. Turma. Ah, professora, mas está quebrado. Está é um verbo e quebrado também é um verbo. E na concordância nominal, nós tratamos apenas com nomes e esses nomes que determinam o substantivo. Quando nós nos referirmos ao verbo, aí nós trabalharemos a concordância verbal. Mas nesse momento nós estamos trabalhando a concordância nominal. Então, tudo que tiver se referindo ao substantivo é concordância nominal. Não pode ter o verbo, tá bem? Então, vamos lá, ó. O nosso brinquedo preferido está quebrado. Quem é a palavra principal aqui? Brinquedo. A palavra brinquedo é o substantivo, que não varia em gênero, mas varia em número. Nesse caso aqui, essa palavra está no singular. Então, todas as palavras que se referirem ao substantivo brinquedo devem concordar com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o artigo deve estar no singular, o pronome deve estar no singular e o adjetivo deve estar no singular. Foi? Muito bem, turma. Agora nós faremos as atividades do nosso livro. Vamos lá? Vamos à leitura da página 99. Acompanhe. Habilidosas palhaças são estrelas de peça sobre respeito às diferenças. Rinocerontas, espetáculo da companhia Lona de Retalhos, aborda relações de intolerância e poder a partir da obra do dramaturgo romeno Eugênio Ionesco, expoente do teatro do absurdo. São duas habilidosas palhaças, Karina Prestupa e Thaís Póvoa, dirigidas por Beth Dorgan, que traduzem em situações cotidianas do acordar ao tomar chá o perigo das relações assimétricas. Vestida de preto e cinza, uma só quer mandar, é obcecada por organização e perfeição. A outra, vermelha, transforma tudo em brinquedo e não liga se a saia está amarrotada. Pais e filhos logo se identificam com as situações. Adultos aplaudem os ensinamentos autoritários da palhaça cinza, a branca. Já as crianças se divertem com as trapalhadas da vermelha, a Augusta, para burlar regras. E aí vocês devem responder à página 100. Essas perguntas que estão relacionadas ao texto. Muito bem. Página 101, vocês devem fazer a leitura atentamente das questões. Leia o trecho. Letra A. Pensando na possibilidade de o espetáculo ser apresentado por apenas uma palhaça, como ficaria esse trecho? Então, vocês terão que reescrever. Quais mudanças você precisou fazer quando trocou a quantidade de atrizes da peça? Você vai ter que explicar como você fez isso, ok? Na questão número 3, vocês vão observar as palavras destacadas e na letra A dizer se estão no gênero masculino ou feminino. Na letra B, como ficaria esse trecho se o espetáculo fosse apresentado por palhaços? Então, mudou já o gênero. Na letra C, quais mudanças vocês precisaram fazer no trecho quando trocaram palhaços por palhaços? Então, vocês terão que explicar como essa mudança aconteceu.
102 nós temos uma explicação conceitual. É a concordância entre as palavras que marca a relação entre elas e faz com que combine em pessoa, número e gênero. Quando a concordância é feita entre nomes, ou seja, o adjetivo, o artigo e o pronome concordam com o substantivo que acompanham. É chamado de concordância nominal. Vejam os exemplos. Pedro chegou cansado da natação e Marina continuava animada. Percebam que cansado concorda com Pedro e animada concorda com Marina. Então, houve uma variação em gênero. Ah, professora, mas como assim gênero? O gênero ele pode ser masculino ou feminino. Então, se Pedro é uma palavra masculina, o adjetivo concorda com Pedro e a mesma coisa com Marina. Muito bem. E quando a concordância é feita entre o verbo e o substantivo que acompanha, é chamado de concordância verbal. Pedro foi para a natação logo cedo, mas Marina e Júlia já estavam lá. Então, foi se refere a Pedro e estavam se refere a Marina e Júlia. Ok? Na questão número 1, vocês vão preencher esses espaços do trecho com os artigos, adjetivos e substantivos a que se referem. Eles estão entre parênteses, então prestem atenção para preencherem de maneira correta. Então, na página seguinte, vocês vão observar as frases e dizer na letra A qual é que apresenta erro de concordância. Na letra B, vocês vão reescrever fazendo as correções necessárias. Na número 3, vocês vão reescrever o trecho substituindo as palavras destacadas pelas que estão nos parênteses. Agora é o momento da diversão. Muito bem. Vamos revisar os principais conteúdos jogando um game, que é um quiz. E aí vocês vão acessar o quiz pelo roteiro que está lá na ficha de aprendizagem. Vocês vão entrar. Coloquei uma frase para vocês de abertura e aí vão clicar em iniciar quiz. Depois que vocês iniciarem o quiz, vai começar uma sequência de perguntas e respostas. Ó, tem essa pergunta aí. Aí tem 3 opções para vocês marcarem. É só marcar que aí vai aparecer se você acertou ou não. Esse momento é bem divertido porque é um jogo bem dinâmico. Eu espero que vocês gostem bastante. E é uma parte que eu gosto muito, né? Aprender brincando, então divirtam-se. Agora nós faremos a leitura da lenda do Jurupari. Então peço que vocês acompanhem através da ficha de aprendizagem. Vamos lá? Primeiro, vocês vão me responder quais as lendas que vocês conhecem e escrevê-las. Depois faremos a leitura. Vamos lá. A lenda de Jurutaí. Muito tempo atrás, no fundo da floresta amazônica, havia um pássaro chamado Jurutaí. Uma noite, Jurutaí olhou para cima, através do ar quente, e viu a lua. Ela estava completamente redonda. A luz prateada brilhou sobre a face de Jurutaí, como se a lua estivesse se esticando para tocá-lo, e Jurutaí se apaixonou. Jurutaí se apaixonou pela lua e quis ir até onde ela estava. Assim, voou até o topo da árvore mais alta que podia ver, mas a lua ainda estava longe. Ele voou até o cume de uma montanha, mas a lua ainda estava longe. Então ele voou até o céu. Jurutaí bateu as asas, subindo até o ar ficar rarefeito, mas a lua estava muito longe. O pássaro continuou voando para cima até as asas doerem, os olhos arderem e parecer que cada respiração só enchia seus pulmões de vazio. Queria prosseguir, mas era muito difícil. A força de suas asas chegou ao fim e de repente ele começou a cair. Rodopiava através do ar negro e batia asas céu abaixo. Ele caiu de volta nas folhas úmidas e perfumadas das árvores e se empoleirou ali, piscando ofegante para a lua. Ela estava distante demais para que ele a alcançasse. Assim, tudo que Jurutaí podia fazer era cantar para ela. Ele cantou a mais bela canção que pôde, uma canção cheia de tristeza e amor que se espalhou pela floresta. A lua olhou para baixo, mas não respondeu, e lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar.
e dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Ainda existe um pássaro que se chama jurutaí, que vive na floresta amazônica, hoje em dia. Às vezes, na lua cheia, ele olha para o céu e canta. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o jurutaí cantar. Eles sabem que cantar a mais bela canção que se conhece é a melhor maneira de se livrar da tristeza e acreditam que deveríamos acender fogueiras do coração quando o jurutaí dentro de nós se cala. Então, após a leitura, vocês deverão responder as questões que estão disponíveis na ficha de aprendizagem. Dizer se ele conseguiu alcançar o objetivo, qual era realmente o objetivo dele, tá bem? Na número 2, explicar essa afirmação que está no último parágrafo do texto. Na número 3, fala sobre o amor impossível do pássaro jurutaí. E aí, pede que vocês expliquem por que esse amor era impossível. Na letra B da número 3, a pergunta é se vocês conhecem outras histórias de amores impossíveis. Se não conhece, você pode pesquisar e escrever. Na letra C, trata-se do gênero textual. Qual é o objetivo dessa lenda? Aí vocês vão marcar a alternativa correta. Já na número 4, turma, está de acordo com as características e os elementos principais dessa narrativa. E aí tem o espaço com os elementos presentes na lenda, vocês vão colocar narrador, quem é o narrador, quem é o personagem, o espaço, ou seja, onde acontece a história, o tempo, há um tempo determinado ou tempo indeterminado, e o enredo que trata-se da história. Então, vocês terão que explicar um pouquinho sobre a história. Muito bem, então agora é a hora de fazer arte. Nós vamos produzir o pássaro jurutaí. Eu peço que vocês prestem atenção ao vídeo explicativo. Então, vocês vão precisar de papéis coloridos, tesoura e cola, só isso. Aí, nós cortamos tiras, cortei 5 tirinhas, sendo que uma maior do que a outra. Então, eu comecei pela rosa, que era maior, a abóbora, que é um pouco menor, aí a verde menor que a cor de abóbora, o azul menor que a verde e o azul escuro menor que o azul claro, tá vendo? Vocês vão posicioná-los assim, ó. Eu posicionei assim para vocês verem que o tamanho sempre um maior do que o outro, ok? Aí nós vamos passar cola na ponta e vamos fazer uma volta, ó, na ponta. E aí você vai fazer uma voltinha, ó. Opa, caiu de novo, ó. Aí vai pressionar assim com o dedo até colar. Ok. Aí depois vocês vão colocar a outra fita. Ó. Coloca na ponta e aí você vai posicionar no início da curvinha, olha só. Vai encaixar ali, vai dar uma apertadinha e vai passar para trás a outra parte. Ó. É bem fácil. Aí vai dar a volta, ó. E aí, quando você fizer o outro círculo, você sempre vai deixar um espacinho para as cores poderem aparecer. E aí, para fixar, passa a cola embaixo e cola junto com a azul de cima. Tá vendo? Bem fácil. E assim sucessivamente. Então, coloca o verde, passa a cola, posiciona no mesmo lugar, ó. Passa a cola. Passando a cola ali, ele vai posicionar, ó, sempre no início do círculo. E aí dá a volta, ó, sempre deixando um espacinho para as cores poderem aparecer. Ó. Aí a gente já tem 3 cores. E aí fixa embaixo, assim como as outras. Então sempre vai fixando, ó. Começando a criar forma. Aí depois eu vou pegar a tirinha coral, vou passar a cola, ó, já até posicionei ali.
Vou posicionar lá no início do círculo. Ó. Posicionei no início, passo a cola, pressiono com o dedo. Ó. Aí ele vai colar e aí você dá a volta, passa por baixo. E passa a cola embaixo para poder fixar bem. Ó. E aí sempre deixando um espacinho para que ele fique aparecendo colorido. E aí vocês vão ajustando com os dedos. Passa a cola embaixo para fixar bem. Ó. Aí fixa. Isso. E aí depois a gente vai colocar a tirinha rosa, que é a última, né? Então vamos lá. Bem divertido de fazer. Acalma. Ó, o jurutaí tá pegando forma. Aí a gente passa cola na última tirinha. Olha como é que ele ficou bem colorido. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? As cores, né? Mas as instruções são essas. Passa a cola ali no início, ó. Pressiona a fitinha. Aperta com o dedo. Aí depois você passa a cola embaixo para fixar. Prender. E aí essa primeira parte, ó, está ótima. Aí a gente passa a cola ali, passar mais um pouquinho, ficou um pouquinho solto. Aí, ó, pressiona tudo. Olha só como é que fica bem colorido, turma. Bem legal, né? Ó. E aí você vai ajustando. E ele fica assim, desse jeitinho. Então agora nós precisamos desenhar o biquinho dele. Aí, ó, ele fica assim. Vocês vão cortar como se fossem dois triângulos e um retângulo no meio. Vocês vão cortar o molde, vou cortar aqui rapidinho. Ó. Aí, ó, vai ficar assim. Aí essas duas linhas nós vamos dobrar. Só para fazer uma marcação, ó, dobra de um lado, depois dobra do outro lado, vai ficar bem marcadinho, ó, estão vendo? E aí, como é que nós vamos fazer esse biquinho? Nós vamos colar a ponta dos triângulos um no outro, ó. Colou a ponta do triângulo, aí depois vocês vão passar a cola nessa parte onde fica o retângulo. Tô pressionando aqui o biquinho para ficar bem coladinho. Aí vocês vão passar a cola no retângulo, ó, e vão posicionar aqui na frente, que aí esse vai ser o biquinho do nosso jurutaí. Passa a cola no retângulo e cola. Olha só como é que fica, gente. Que lindinho. Aí pressiona, porque como são colagens de vários papéis, então tem que passar bastante cola e dar uma pressionada. Eu pressionei com o lápis para poder fixar bem. Aí depois, ó, eu pego a canetinha para fazer os olhos do meu jurutaí. Rápido, prático e divertido. Ó. Olha só como é que fica bonitinho. Eu vou colocar aqui no fundo escuro para vocês verem melhor. Mas antes, eu vou fazer umas tirinhas na ponta para poder parecer que são as penas dele. Aí, ó, depois de cortar em tirinhas, eu dobro para cima. Dobro para cima. Todas as tirinhas. Cortar aqui pra vocês verem, olha, tá vendo? Fiz essas tirinhas, aí eu dobro e depois eu volto, ó, eu puxo, só pra ficar aquele alto relevo. Aí, ó, ficou prontinho.
Vou colocar aqui no fundo preto para vocês poderem visualizar melhor. Vocês terem uma noção de como fica. Olha. Só, dá pra ver melhor os detalhes. Olha que lindo. Eu amei. Aí ele fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus.